O programa de transição formulado por Leon Trotsky em 1938 definiu as bases para a construção da Quarta Internacional diante da degeneração burocrática da Internacional Comunista. Nele, Trotsky propunha auxiliar as massas trabalhadoras a encontrar uma ponte entre as suas reivindicações mais sentidas e as bandeiras revolucionárias. O texto traz uma profunda análise de conjuntura que relaciona a agonia do capitalismo com a crise histórica das direções do proletariado, apontando o caminho e as tarefas dos revolucionários nesse período. Sob as bases do programa de transição ao socialismo, foi fundado esse novo Partido Internacional dos Trabalhadores, graças ao qual foi possível a continuidade histórica do marxismo revolucionário. No momento atual, onde a grave crise sanitária escancara diante das massas a verdadeira face do capitalismo, a tarefa de construir uma internacional dos trabalhadores torna-se cada vez mais urgente, possível e deve ser feita a partir do método empregado por Leon Trotsky. Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas! Meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora o 16º episódio do podcast da esquerda marxista, seção brasileira da Corrente Marxista Internacional. O episódio de hoje inaugura o ciclo de debates que terá lugar agora, no mês de agosto, dedicados às lutas, à vida e à obra do grande revolucionário Leon Trotsky, na ocasião dos 80 anos de seu assassinato. Para nos ajudar a fazer essa discussão sobre o programa de transição ao socialismo, nós convidamos o camarada Luiz De Vigili, do podcast da Liberdade e Luta e dirigente da esquerda marxista em Florianópolis. Saudações, Luiz! Olá, André. É uma satisfação estar aqui no podcast da esquerda marxista. O podcast é mais uma iniciativa da esquerda marxista de divulgação política e eu parabenizo essa iniciativa que está sendo desenvolvida com bastante sucesso. É um prazer te receber hoje aqui, camarada. Luiz, o episódio de hoje tem uma novidade, o bloco Nossas Lutas, que traz um pouco das intervenções práticas da esquerda marxista na luta de classes. Hoje nós vamos ouvir o depoimento do camarada Lucas D'Ameto, ferroviário de São Paulo, demitido por justa causa por conta da sua atuação política dentro da CPTM. Nossas lutas, a esquerda marxista na luta de classes. Fala pessoal, bom, como a maioria de vocês já deve estar acompanhando aí nas mídias, né, no jornal, na televisão, o atual governador do estado, João Dória, tem um plano de privatização que inclui várias empresas do estado de São Paulo, entre elas a CPTM, coisa que ele nunca fez questão de esconder, sempre falou aí na sua época de campanha e voltou a reafirmar depois que foi eleito. O que talvez passe desapercebido para a grande maioria das pessoas é a pressão que a categoria dos ferroviários vem enfrentando nesses últimos meses e anos. Desde a eleição do Dória, o número de ataques se intensificou e a privatização se tornou um fato real, um fato concreto. Sem enfrentar qualquer oposição séria, qualquer política combativa por parte dos 3 sindicatos que atuam dentro da CPTM, eu e mais um grupo de trabalhadores da ferrovia nos juntamos para criar o Comitê de Luta contra a Privatização da CPTM, que visa enfrentar, primeiramente, a concessão das linhas 8 e 9, mas também a gente atua aí tentando fazer frente a uma série de ataques que a categoria vem sofrendo nesse último período. E é nesse contexto que se dá a minha demissão. Qualquer tentativa de movimento que passe por fora dessas direções sindicais, que na verdade a direção da empresa já tem no bolso, a empresa tem sido muito intransigente, perseguido e demitido. Esse foi o meu caso e agora quinta-feira, às 9 horas da manhã, a gente vai ter audiência cujo objetivo principal é conseguir a minha reintegração, a minha recolocação dentro da categoria para poder estar seguindo o combate aí da maneira mais efetiva possível. Bom,
retomando nosso papo de hoje, Luiz, o Programa de Transição é o documento de fundação da Quarta Internacional. Você pode explicar pra gente o que foi essa organização e por que Trotsky via como algo importante a criação de uma Internacional dos Trabalhadores? A Quarta Internacional foi uma iniciativa de alguns revolucionários, entre eles Trotsky, de superar a burocratização da Terceira Internacional. Acho que não é o caso de explicar com detalhes aqui a história das internacionais, mas vale lembrar alguns detalhes. A Primeira Internacional, em que Marx e Engels participaram ativamente, é conhecida como Associação Internacional dos Trabalhadores. Ela foi fundada em 1864 e foi dissolvida em 1876. O principal responsável pela continuidade do que foi a Primeira Internacional, que vai participar diretamente da fundação da Segunda Internacional, que também é conhecida como Internacional Socialista, é Engels, após a morte de Marx. Em 1914, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, a direção da Segunda Internacional abandona a defesa da Revolução e passa a apoiar seus próprios estados nacionais em guerra. Lenin declarou, em 1915, que a Segunda Internacional estava morta e que era necessário iniciar a construção de uma nova internacional. Essa nova organização surge na esteira da Revolução Russa de 1917, e a Terceira Internacional, ou Internacional Comunista, nasce como um fruto direto das experiências dos trabalhadores russos, mas a partir da metade da década de 20, a Terceira Internacional passa por um processo de burocratização, tendo a figura de Stalin como o maior expoente desse processo. A burocracia stalinista tomou posições políticas que oscilavam entre o reformismo e o ultraesquerdismo. Por exemplo, a posição reformista de revolução por etapas, sugerindo a necessidade de uma revolução burguesa nos países atrasados, e a posição ultraesquerdista de considerar a social-democracia e os regimes nazifascistas como faces da mesma moeda. Esses fatos levaram Trotsky a convocar a fundação da Quarta Internacional para defender as ideias do marxismo e a herança das tradições bolcheviques, da Revolução Russa. Com isso, a Quarta Internacional foi fundada em 1938 e seu documento de fundação, o Programa de Transição, serve como um dos principais documentos do marxismo ainda hoje, sintetizando as lições do movimento do proletariado internacional até então e analisando a questão fundamental para a superação da sociedade capitalista, que é a crise de direção. Pode parecer uma confusão essas quatro internacionais, que surgem com pouco tempo entre uma e outra, mas pode-se entender isso como a necessidade de se articular o movimento dos trabalhadores de forma internacional. Hoje em dia, a corrente marxista internacional, a CMI, da qual a esquerda marxista é a seção brasileira, atua com o objetivo de organizar a classe trabalhadora em diversos países, de forjar a direção revolucionária que fará parte desse processo pela construção de um partido mundial da classe trabalhadora. A corrente marxista internacional conta com dezenas de seções em vários países e em todos os continentes e atua em todos os principais combates da luta de classes, dando atenção à teoria e à prática. Nesse sentido, a corrente marxista internacional realizou entre os dias 25 e 28 de julho a Universidade Marxista Internacional, que foi realizada de forma virtual e contou com cerca de 6 mil inscritos em mais de 100 países. Certo, camarada. Logo no início do programa de transição, Trotsky fala sobre as condições objetivas para a revolução e afirma que a crise da humanidade se resume à crise da direção revolucionária. Quais são as condições objetivas e por que a crise da direção é tão importante? Trotsky começa o programa de transição afirmando que a situação política mundial se caracteriza principalmente pela crise histórica da direção do proletariado. Para entender essa afirmação é necessário verificar o contexto da época. O programa de transição foi escrito em 1936. O mundo passava por uma crise econômica e política gigantesca, a maior da história naquele momento, com a crise de 29 e a ascensão de regimes fascistas e nazistas. Fora que a humanidade já havia passado pela experiência de uma guerra mundial e da Revolução Russa, que inspirou trabalhadores ao redor do mundo. As contradições do capitalismo estavam bastante evidenciadas e a luta dos trabalhadores enfrentava grandes ataques. Uma situação em que o desemprego se aprofundava e os países não tinham nada a oferecer à população senão crise profunda. Não só isso, as direções dos trabalhadores apresentavam posições vacilantes frente ao desafio de organizar os trabalhadores em uma época de grandes ataques da burguesia. As premissas objetivas da Revolução Proletária não estão somente maduras, elas começam a apodrecer. É o contexto de uma crise econômica e política sem precedentes, em que a população vê de forma desnudada as contradições do sistema. Trotsky continua afirmando
que sem vitória da Revolução Socialista no próximo período, toda a civilização humana está ameaçada de ser conduzida a uma catástrofe. É uma previsão bastante acertada. Então, concluiu sobre a necessidade de uma direção revolucionária, capaz de levar as lutas dos trabalhadores até a conquista do poder. É curioso ver como algumas leituras de Trotsky da época são bastante parecidas com os dias de hoje, né? Claro que guardando o contexto da época em que foi escrito o programa de transição, assim como o Manifesto Comunista. Às vezes nós vemos pessoas se surpreendendo com a atualidade desses textos, mas na verdade eles descrevem ao seu tempo o funcionamento da sociedade dividida em classes sociais e os desafios ou tarefas para a superação desse modelo de sociedade. Luiz, o que são as reivindicações transitórias? Você pode nos dar um exemplo do que seria uma reivindicação transitória hoje? Então, reivindicações transitórias. De forma resumida, uma reivindicação transitória é aquela capaz de unir a necessidade imediata dos trabalhadores com o questionamento e a superação do poder estabelecido. Para explicar melhor, a gente pode tentar compreender o que Trotsky diferencia de programa mínimo, programa máximo e programa de transição. O programa mínimo seriam as reivindicações imediatas dos trabalhadores, como salário, condições de trabalho, jornada, enfim. O programa máximo é a conquista do poder pelos trabalhadores, a Revolução Socialista. Trotsky desenvolve o programa de transição para desfazer a contradição ou a distância entre esses dois programas. Ele aponta que as reivindicações mais básicas devem conduzir os trabalhadores à Revolução Socialista. Pode parecer algo abstrato, mas a gente pode ver da seguinte forma, Quando a gente foca apenas no imediato, a gente não dá tanta atenção ao que está mais à frente. É como se a gente secasse o chão, que não para de ficar molhado sem a gente se atentar à torneira aberta. Ou como se a gente seguisse caminhando por uma trilha, focado no próximo passo, sem olhar para onde esse caminho vai levar. Da mesma forma, a luta pelas questões imediatas está longe de ser desnecessária ou inútil. Porém, a gente deve também se atentar o quão favorável é aquela medida ou quanto tempo ela irá durar. Por exemplo, quando a gente conquista melhores salários através de uma luta coletiva, é algo totalmente legítimo e necessário. Mas essa conquista, infelizmente, vai se perdendo com a inflação dos meses e dos anos. Usando esse exemplo, eu quero usar algumas considerações do Trotsky no programa de transição. No texto, ele fala sobre duas reivindicações, escala móvel de salários e escala móvel de horas de trabalho. Ele aponta que essas duas reivindicações são as mais centrais, visto que o maior desafio ou a maior agonia dos trabalhadores é o desemprego e a carestia de vida. Assim, contra a degradação da condição de vida, se deve lutar pela escala móvel de salários, que é a reivindicação de que os contratos coletivos devem assegurar um aumento automático dos salários, correlativamente à elevação dos preços dos artigos de consumo. A gente teve uma experiência assim no Brasil, no final da ditadura militar e início do processo de redemocratização. Essa reivindicação aqui no Brasil ficou popular pelo nome de gatilho salarial, na época em que a inflação aumentava de forma bastante elevada, consumindo as condições de vida dos trabalhodores. Já a escala móvel de horas de trabalho é conectada com a luta contra o desemprego. O trabalho disponível ele deve ser repartido entre todos os operários existentes e essa repartição, essa divisão deve determinar a duração da semana de trabalho, logicamente com a manutenção do valor do salário, que é o necessário para a sobrevivência do trabalhador e de sua família. Trotsky apontou que os capitalistas vão argumentar que é impossível isso, vão argumentar sobre a impossibilidade de aplicar essas medidas. Ele argumenta que não se trata do choque cotidiano de interesses de classes sociais opostas, mas de preservar os trabalhadores da decadência, da desmoralização, da ruína, ou seja, uma tarefa que não passa pela questão da possibilidade ou impossibilidade, mas pela questão da necessidade. Ele reforça que a tarefa da Quarta Internacional não é reformar o capitalismo, mas é derrubar o capitalismo. Uma das questões atuais que questionam a possibilidade ou impossibilidade de tomar certas medidas é a luta pela educação pública gratuita para todos. A gente tem uma situação de crise sanitária causada pela pandemia do coronavírus que exacerbou a degradação da educação pública. A gente não tem computadores, internet, máquina de impressão, tablets, entre outras necessidades nas escolas. Quem dirá nas residências dos professores e nos estudantes. Não é um luxo
ter essas coisas nas escolas, bem como itens de higiene, como sabão, papel higiênico, materiais de limpeza, álcool em gel. É uma necessidade. E a gente deve questionar o motivo desses itens não estarem presentes nas escolas e lutar para conquistar as condições básicas para o funcionamento dos sistemas escolares e também pela inclusão de toda criança e todo jovem na escola. Se não tem dinheiro para a educação, o que se está fazendo com ele? Sabemos que a metade do orçamento da União vai para o pagamento de juros e amortização da dívida, que na verdade é um sistema de transferência de recursos para o sistema financeiro. O programa de transição dedica uma parte à questão operária, explicando o papel dos sindicatos, dos comitês de fábrica, das greves e também da importância da aliança operário-camponesa. Como podemos resumir essa questão? Acho que essa pergunta pode ser relacionada com o que eu falei antes sobre a possibilidade ou impossibilidade de se tomar certas medidas. Toda vez que os trabalhadores se reúnem para reivindicar condições mínimas de sobrevivência e de trabalho, os patrões apontam a impossibilidade de se estabelecer aqueles direitos reivindicados. Para a vitória na conquista dessas reivindicações, os trabalhadores têm que utilizar as melhores formas de organização. Trotsky aponta a necessidade de se montar sindicatos, comitês de greve, comitês de fábrica e da aliança operário-camponesa. Os sindicatos são uma importante ferramenta para a luta dos trabalhadores, mas eles não substituem a necessidade da construção dos partidos revolucionários. Os sindicatos, por suas tarefas, eles não têm como função tomar o controle do Estado. Além disso, as categorias mais exploradas de trabalhadores não possuem sindicatos. Em geral, não se mobilizam, em momentos de ascensão do movimento operário e do acirramento de luta de classes. A gente pode ver como exemplo os breaks dos aplicativos, em que os trabalhadores de entregas por aplicativo pararam em favor de reivindicações coletivas. Independente de ter ou não sindicato na categoria, é necessária a formação de comitês de greve que reúnam os trabalhadores, possibilitem o diálogo entre eles e coloquem eles em movimento. As greves com ocupação de fábrica demandam comitês de fábricas, na mesma linha dos comitês de greve. Mas os comitês de fábrica vão um pouco além. Eles geram uma dualidade do poder, questionando quem é de fato o dono da fábrica, o patrão ou os trabalhadores. A gente teve experiências muito interessantes aqui no Brasil, no início dos anos 2000, com o movimento de fábricas ocupadas. Algumas fábricas naquela época decretaram falência, deixando de pagar salários e direitos trabalhistas, e os donos começaram a dilapidar o patrimônio, como máquinas, matéria-prima, para pagamento de dívida, ou até mesmo como forma de saque, deixando os trabalhadores na ruína. Os trabalhadores, então, resolveram ocupar essas fábricas, continuando a produção, sob o controle deles mesmos. Os exemplos mais significativos foram na Cipla, em Joinville, no estado de Santa Catarina, e na Flasco, em Sumaré, no estado de São Paulo. A Flasco continua até hoje sob o regime de produção com controle operário. Inclusive, tem 2 episódios do podcast sobre essas experiências. Sobre a aliança operário-camponesa, Trotsky aponta outras camadas da população que sofrem pela exploração capitalista, mas que são proprietários de pequenas porções de meios de produção, como camponeses e pequenos produtores. Eles não têm a mesma condição dos trabalhadores urbanos e rurais, mas em um momento de crise, eles sentem mais fortemente a exploração capitalista de grandes grupos do que em tempos normais. Então é necessário incluir estrategicamente esses grupos, distinguindo a exploração dos grandes capitalistas da forma de produção da pequena burguesia e dos camponeses, que visa a sobrevivência. Tem um texto no jornal Foice Martelo, na edição 11, chamado Grandes Empresas, Melhores Negócios, o arroxo para a pequena burguesia e a necessidade de um governo dos trabalhadores, que explica de forma atual essa relação. Camarada, não podemos explicar todo o programa de transição aqui, infelizmente, e desde já indicamos sua leitura aos nossos ouvintes. Mas há uma questão aqui que não podemos deixar de falar. Quais são as reivindicações transitórias dos países atrasados e qual a importância da luta contra o imperialismo? André, acho importante esse convite que você fez para os ouvintes lerem e estudarem o programa de transição, porque como a gente conversou aqui, é um documento importante sobre as estratégias e desafios da classe trabalhadora. Não dá para falar tudo nesse episódio. Sobre o programa de transição, nos países atrasados e a relação com o imperialismo, é importante dizer antes o que são países atrasados.
A gente teve no século XX a definição dos países do mundo como o primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Além disso, a gente teve também ideias como a de países subdesenvolvidos e países em desenvolvimento. Trotsky entende a situação dos países ditos de terceiro mundo, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como países atrasados. É bastante importante essa caracterização, né? Por países atrasados, a gente entende os países que não passaram por revoluções burguesas para estabelecer o capitalismo em seus territórios, né? Uma revolução burguesa transforma a forma de produção de uma sociedade, desmanchando as relações sociais do sistema econômico anterior, né? Mesmo que permaneçam algumas poucas características, né? Em países que não passaram por essas revoluções, há um estabelecimento do capitalismo com características do sistema passado, uma conciliação entre a forma de produção capitalista com relações sociais antigas. Dessa forma, se expressam no mesmo território e no mesmo tempo características de modernização e atraso nas relações de produção. É o que Trotsky chama de desenvolvimento desigual e combinado. Essa caracterização é importante em dois sentidos. Primeiro, ela combate a ideia de desenvolvimento por etapas, como proposto pelo stalinismo, de que os países atrasados deveriam passar por uma revolução burguesa para poderem fazer uma revolução socialista, né? E segundo, porque também desmancha a ideia de que os países atrasados, né, os países chamados de subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, de que um dia eles vão chegar lá, né? Ou seja, um dia eles vão se desenvolver como os países imperialistas. Então, assim, os trabalhadores dos países atrasados, eles não devem se aliar aos burgueses nacionais ao redor de uma revolução burguesa, mas evidenciar as contradições do capitalismo em um país atrasado, lutando por liberdades democráticas, independência nacional, reforma agrária, entre outras conquistas. E sempre evidenciar que a luta contra o imperialismo não é contra um país específico ou uma população específica, mas contra a burguesia daquele país. Ou seja, a luta contra o imperialismo é uma luta internacionalista, da classe trabalhadora de todo o mundo. Obrigado pela sua presença hoje aqui, Luiz. Considerações finais? Então, eu gostaria de falar sobre a ênfase que Trotsky dá na organização revolucionária da juventude e das mulheres. No programa de transição, ele aponta esses dois grupos como importantes no movimento revolucionário. E não é sem sentido isso. A juventude é a primeira a se mobilizar em muitos movimentos de massa na história. Ela também não possui as decepções e o cansaço dos mais velhos. Todo partido revolucionário na história se construiu fundamentalmente com a juventude. Esse foi especialmente o caso do partido bolchevique. Lenin disse que quem tem a juventude tem o futuro. Trotsky, no programa de transição, fala que apenas o fresco entusiasmo e o espírito ofensivo da juventude podem assegurar os primeiros sucessos na luta. Apenas esses sucessos podem fazer voltar ao caminho da revolução os melhores elementos da velha geração. Em relação às mulheres, as mobilizações das mulheres tiveram uma participação bastante importante nas revoluções francesa e russa, por exemplo. As mulheres são a parte mais explorada da sociedade. Trotsky argumentou que a época do declínio capitalista atinge cada vez mais duramente a mulher, tanto a assalariada quanto a dona de casa. As seções da Quarta Internacional devem procurar apoio nas camadas mais oprimidas da classe operária e, consequentemente, entre as mulheres trabalhadoras. E para ilustrar essas ideias, quando Trotsky discute a iminência da Segunda Guerra Mundial, ele aponta a necessidade da reivindicação do direito ao voto aos 18 anos para homens e mulheres, isso em 1936. Ele argumenta que aquele que amanhã será chamado a morrer pela pátria deve ter o direito de se fazer ouvir hoje, em especial mulheres e jovens. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz a Sinfonia número 7 de Dmitri Shostakovich, a Sinfonia de Leningrado. Acompanhe nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.